Pai do Senhor para todos. Neste momento eu quero agradecer a Deus desde já. Já estamos aqui no clamor da meia-noite, né? Agradecendo ao Senhor pelo que Ele vai fazer, o que Ele faz na nossa vida. Sabemos que Deus é grande, que Ele é tremendo. E eu tomo posse. E eu creio que Deus, Ele está aqui conosco. Amém? Deus, Ele é fiel. E Ele sabe como fazer na minha e na tua vida. Eu tomo posse acreditando que Deus é aquele Deus que ainda restaura. Deus é aquele Deus que faz coisa tremenda. Deus é o Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. E eu creio, eu tomo posse, eu acredito que Deus fará muito mais na minha e na tua vida. O Senhor, Ele é fiel. E quando Ele quer trabalhar, ninguém pede. Eu sei de uma coisa, se creres, tu verás a glória de Deus. Neste clamor da meia-noite, Deus, Ele já respondeu milagre, Ele já respondeu vitória. Quando ontem, Romerito estava na live comigo, da tarde, e uma irmã, ela falou que Deus abriu a porta para ela. Eu não sei se ela está aí. Se ela tiver, ela pode até entrar para agradecer. E eu creio que Deus deu vitória a essa irmã. Foi uma vitória tremenda, né? A qual ela disse que estava pedindo uma porta e Deus abriu. E eu creio, irmão, que para Deus nada é impossível. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que Deus pode dar vitória e a gente cantar e dizer que Jesus, Ele faz. Porque Deus, irmão, Ele sabe a tua necessidade. Ele sabe o que tu precisa. Ele sabe, Ele te conhece. E eu creio que muito mais o Senhor, Ele irá fazer. Né? Como Ele disse para Marta, ali em João, capítulo 11, o versículo 1, Marta, ela estava muito angustiada, porque ela foi onde está o mestre, onde ele estava, em Jerusalém, e ela disse que Lázaro tinha morrido. Lázaro estava enfermo, que diga. Mas Jesus, ele demorou, chegou na cidade de Betânia. E a palavra de Deus diz que quando você sabe que os fariseus estavam tudo ali, olhando, porque Marta e Maria e Lázaro eram amigo íntimo de Jesus. Quando Jesus chegava ali, naquela cidade de Betânia, ele ia para a casa de Lázaro, Marta e Maria. E eles ficaram dizendo, cadê? Cadê Jesus? Não era tão amigo? Jesus era amigo de Lázaro. E cadê que Jesus veio? Mas, irmão, o que eu acho lindo nessa mensagem é que Jesus, Ele não dá a sua glória a ninguém. A glória é dele. A honra é para Ele. Tudo é dele. Que coisa linda. Já pensou que se Jesus viesse quando Marta fosse chamar Ele e Ele viesse, então Ele não era Jesus. Glória. Não se glorie, né? O sábio na sua sabedoria, Ele disse glorie em mim. Então, a honra, a glória, a majestade é para Ele. Amém? E eu acredito que Deus, Ele está chegando com a vitória. E eu creio, né?
que Deus tudo pode fazer. Thaís tá aí, né, Thaís? Thaís, se tu puder entrar, depois tu me diz, Thaís. Se tu pode entrar nesse clamor da meia-noite. Glória. E a irmã teve vitória, viu? E que coisa boa, Elvis está aqui. Deus abençoe. Ficou mudo que eu tirei aqui. Mas eu acredito, irmão, eu sou de Manaus, Amazonas. Aqui ainda é 1 hora. Que coisa linda, né? Que Deus abençoe. Muita gente entrando aí no clamor da meia-noite. Mas eu sei, irmão, que Deus ele faz coisa grande, né? E que Deus ele faz coisa linda. E que Deus ele trabalha. Ele está trabalhando. Eu sei que muitas vezes a gente se sente angustiada, a gente fica apressada, mas a gente sabe, irmão, que Jesus tá no controle. E eu creio, irmão, que Deus, ele há de me dar vitória. Pronto, o relógio agora só quer estar despertando. Ele há de me dar vitória. Ele há de te dar vitória nesse clamor da meia-noite. E eu creio, viu? Porque coisas grandes o Senhor, ele vai fazer. E nós vamos agradecer no nome de Jesus. Porque eu sei que Jesus, ele é grande. O nosso Deus, irmão, ele é tremendo. O nosso Deus, ele faz. O nosso Deus, ele resolve problema a qual tu não pode resolver. Eu sei que muitas vezes a angústia vem, a tristeza vem, mas Deus está dizendo para alguém, se aquiete, eu vou chegar na sua história. Você crê que Deus vai chegar na sua história? Então acredite, creia que Deus ele pode, que Deus ele faz. Então, irmão, vale a pena, né? Irmãos, vamos louvar ao Senhor. Louvar ao Senhor nesta madrugada, uma madrugada de vitória. Eu estava deitada, deitei um pouquinho, descansei. Mas coisa boa é falar de Jesus, né, Thaís? Eita, glória. Thaís, tu pode entrar para louvar comigo, Thaís? Me diz aí. Nós vamos louvar ao Senhor, vá compartilhando, compartilhe. Que coisa boa, Patrícia, Pai Senhor, Thaís, Glória, que honra. rapaz. Thaís está aqui hoje. Depois também vai entrar uma irmã que ela vai agradecer, irmã. Que coisa linda. Vai ser forte, Thaís. Olha, irmã Eita. Leni, enquanto a senhora estava falando, o senhor gritava um louvor dentro do meu coração. Que ele diz assim: para o teu problema, meu filho, eu sou a saída. E como resposta, te digo, sou vida, creia tão somente, eu sou o que sou. E enquanto ele estava falando isso, que a senhora estava ministrando, o Senhor só dizia: eu sou poderoso. Às Eita, eu vezes a creio. gente não entende a batalha que a gente está passando, mas a gente entende que é igual o Davi falou: eis-me aqui para servir.
Eu sou Isso, servo. isso. E quando a gente se submete, irmã Leni, a isso que Deus tem feito nesse tempo na nossa vida, a gente confia e descansa. E a gente entende que no final o Senhor entrega o inimigo nas nossas mãos. Verdade. E é muito interessante o que a gente precisa entender o quanto a gente louva. É a gente declarar dentro da nossa casa. Há um outro louvor que ele fala, irmã Lili. Na tua vida eu sou, na tua casa eu sou, na tua família eu sou, na tua saúde eu sou, no teu sustento eu sou, teu livramento eu sou, na causa impossível eu sou o que sou. Estabeleço reis, também tiro do trono, exalto humilhado, dou honra que eu chamo. Se for preciso eu entro nessa guerra e provo que você tem dono. Você tem um dono que cuida de você. E por que você não tem se alegrado para adorar esse dono? Esse rei dos reis, senhor dos senhores. Quando a irmã Leni, ela começa a falar aqui, é algo que vocês têm que agarrar as palavras proféticas. São palavras proféticas para a sua vida, meu irmão. É tempo de se levantar, irmã Leni. Verdade. Não é um tempo mais da gente ficar só naquela mesmice de sempre. E o Senhor, ele tem falado. É lindo eu adorar e dizer, eu consagro meu ser ao Senhor, mas nesse momento que eu estou passando por uma tribulação na minha vida, eu não estou consagrando. Verdade. Não faz sentido. Então, que você entenda que o Deus de Israel, ele peleja a seu favor e ao meu favor. Quando eu passei pela maior tribulação da minha vida, eu só ouvi um louvor, que ele cantava assim: sentimos tua glória neste lugar, algo grande acontecerá, se ativa o sobrenatural. Sentimos a tua glória neste lugar, algo grande acontecerá, se ativa o sobrenatural. O Yahvé, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestará. E se cantarmos, Deus se manifestará. Se orarmos, Deus se manifestará. E se buscarmos, Deus se manifestará. Ele se manifesta na tua casa. E se clamarmos, Deus se manifestará. Se orarmos, Deus se manifestará. Se cantarmos, Deus se manifestará. Yahvé se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Então, que você possa acreditar nesse Deus poderoso que você serve. A irmã Leni, ela está preparando os louvores para preparar o seu coração para arrancar a angústia que você adorar o Senhor. Verdade. Que você possa dizer que em espírito e verdade você adora Ele. Que você possa dizer, Senhor, nós coroamos a Ti. Porque independente do que eu faço, eu entendo que eu sou pó. Maleni. Hoje chegou um móvel aqui da minha mãe e ela não monta, né? E ela falou assim comigo: monta esse móvel. Eu falei, amém. E eu fui olhar lá o manual, né? E assim é a nossa vida. Nós precisamos do nosso manual de instruções, que é a Bíblia. Nós necessitamos da palavra do Senhor para a gente se estabelecer ali aonde Ele quer que a gente se estabeleça. E eu vi que ali tinham parafusos, tinham pregos, tinham dobradiças, tinham várias coisas. Só que eu tinha que entender
entender, e a pergunta que o Espírito Santo me fez na hora foi assim: a sua estrutura está preparada para uma nova estação? Olha que poderoso. E muitas das vezes é dessa forma que acontece. E quando eu pegava aquela ferramenta, o Espírito Santo dizia assim: é isso que eu faço quando a estrutura ela está movimentando demais, está balançando demais, eu pego o parafuso e eu aperto. Mas para entender que é para a estrutura ficar na base, é para ela ficar firme na rocha. Então, são detalhes que se eu, por exemplo, não colocasse o parafuso certo e colocasse um prego, danificaria a estrutura. E deixa eu perguntar para você, você quer viver uma nova estrutura, uma nova estação com o Senhor, mas você está preparado para isso? Você tem se preparado para isso? Você tem feito o voto para isso? Você tem feito uma entrega para isso? Antes de você receber, é você entregar. Quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Ele disse: ei, deixa tudo e vem comigo. Tudo que nós precisamos entender é um tempo de renúncia com o Senhor. Esse tempo que você está tirando, ao invés de estar dormindo para estar aqui, clamando ao Senhor, é um voto que você tem feito com o Senhor. Mas que você permaneça até o fim. Permaneça. Essa é a palavra, irmão. Permaneça. Permaneça naquilo que o Senhor estabeleceu para a sua vida. Não seja inconstante. Seja uma pessoa que diz assim: eu quero fazer com a força, assim como Davi, com a força que o Senhor me dá, eu vou lutar contra a minha preguiça. Eu vou lutar contra o meu sono. Eu vou lutar contra aquela alimentação que eu tento tirar para fazer um jejum e eu não consigo. Mas é uma renúncia. E a gente tem que se dedicar. Eu, desde já, convido a todos, né? Que toda sexta-feira eu estou fazendo um jejum. Deus propôs no meu coração. E ele disse para mim: faz um jejum, Leni. E toda sexta-feira é o meu dia do sacrifício, certo? Porque a gente tem que sacrificar a carne, entendeu? Então, se vocês quiserem também me acompanhar toda sexta-feira, irmão, certo? Claro que meia-noite, a gente, da quinta-feira para sexta, já estamos no jejum. Por que, irmã Leni? Para Deus te livrar, Deus te guardar, te dar sabedoria, te livrar de todo mal, das hostas maléficas do adversário. Irmão, não brinque não. Satanás não brinca não, irmão. Tem muito crente brincando, mas ele nunca brincou. A gente tem que estar na proteção do Espírito Santo, Thaís. Entendeu? Porque a gente sabe que Deus está aqui. A gente Aleluia. sabe que quando Jó ele disse lá no capítulo 19 de Jó, e o versículo 25, eu acho lindo esse versículo, quando Jó disse assim, porque os amigos de Jó, eles estavam tudo falando coisa com Jó, entristecendo Jó. Jó disse assim: vocês não têm palavra agradável para mim, vocês não têm nada para mim, vocês só têm palavra difícil, vocês me machucam. Mas, irmão, e eu achei lindo o que Jó disse no versículo 25, quando eles começaram a humilhar Jó, e no quarto, Jó ficou sem saber responder, mas Deus deu a resposta para Jó dar ele. Lá no capítulo 19, 4, Jó disse o quê? Olha, embora haja eu, na verdade, errado, olha, comigo ficará o meu erro. Está vendo, irmão? Porque ele tinha que se defender. Mas a fé de Jó, Jó acreditava, embora que Jó ele não sabia porque ele estava pagando esse preço. Ele não entendia, mas era Deus provando Jó, irmão. Então, eu quero dizer para muitas pessoas que estão aqui, Glória a Deus. entenda, irmão, que Deus está te provando para uma coisa melhor. É Aleluia. necessário
Tu pagar o preço para depois tu passar o processo, para depois tu receber a vitória. Glória a Irmão, Deus. não adianta. Você só recebe vitória quando você passa o processo. Primeiro se passa o processo, irmão. Para depois você bradar, né? Aí o que foi que Jó disse para ele? Olha, eu sei que o meu Redentor vive, viu? E por fim ele vai se levantar. Aleluia. E quando ele se levantar, Deus vai me dar vitória. Irmão, acredite, creia, confie que depois dessa luta que você está passando, Deus vai te dar vitória. Aleluia. Ele vai, a mesa já está preparada. Aleluia. Como é que você vai contar para alguém que tu recebesse vitória, que tu não passou por nenhuma prova? Como é isso? Não, irmão, se tem a espera do tempo. Entendeu? Então, aí alguém vai dizer assim: Poxa, mas Thaís, menina, ô Thaís, tu passou alguma coisa para tu receber essa vitória? Aí Thaís vai dizer: Passei pela espera do tempo. Passei pela espera do tempo, mas Deus me deu vitória. Conta aí, Thaís. Olha, eu passei, vamos supor, 3 anos na prova, não é espera do tempo, porque para tudo tem o seu tempo determinado, mas Deus me deu vitória. Aí Thaís vai contar o que ela viveu, irmão, o que ela passou. Aí eu digo assim, Thaís esperou, né? Mas Thaís esperou cantando, jejuando, orando, entendeu? Ela não esperou sentada, ela esperou chorando, né? Veio dia difícil para ela, mas quando chegou a hora de Thaís cantar, aí ela deu brado de glória. Aí ela disse: Agora, Senhor, eita, não tem quem cale a minha boca, porque eu vou Aleluia. dizer o que Deus fez na minha vida. Irmãs, preste atenção. Deus está aqui como grande. Deus está aqui como forte. Receba, irmã. Eu sempre digo para alguém que muitas vezes conversa comigo. Eu digo, minha filha, passe o preço, pague primeiro o preço, para depois você contar o que Deus fez na sua vida. É verdade. É ou não é? Não há sacrifício sem glória, irmã. Depois vem a glória do Senhor. E a gente diz assim, mas não é que Jesus fez, Thaís. Não é que Jesus me deu vitória na causa da justiça, E no é o mais marido importante. problemático, E é no o mais filho que importante, estava irmã nas Leni. drogas. É o Isso, meio. É o meio que é importante. Não é o início nem o isso. fim, é o É o meio. É no meio. meio que Deus vai começar a trabalhar com você. O meio é o mais difícil. O meio é o momento que vem a dúvida. O meio é o momento que as pessoas questionam se realmente você confia no Senhor. É o momento que é provada a sua fé, porque no meio você tem que esperar o tempo do Senhor. Então, a partir do momento que eu entendo isso, eu passo pelo meio dizendo, ó, vamos lá. Tem Pai, Filho e Espírito Santo. Quem é que está no meio? É o Filho. Quem caminha comigo no meio é o Filho. Ele está lá comigo. Então, eu estou guardado, meu irmão. Ele vai te direcionar. Irmã Leni, ela traz muitas coisas aqui que vocês têm que colar nessa mulher de Deus. Faça o propósito. Eu vou entrar nesse propósito da sexta-feira. Entre toda Vou entrar. sexta-feira. Toda sexta-feira, gente. Certo? E eu tô com um caderno do povo que colocaram o nome ali, viu? Aí já vou apresentar também. Vou apresentar os nomes que tá ali no caderno, certo? Toda sexta-feira é o jejum que eu faço o segredo, viu? E apresentando também um caderno de oração que o povo tem Aleluia. pedido, certo? Eu creio, irmão, que não há sacrifício que a gente não faça e Deus não receba. É verdade. Então creia, porque ainda que ninguém crê, mas você crê.
Glória a Não Deus. bote sua confiança em ninguém. Coloque em Deus. Amém? Então vamos louvar, né, Thaís? Vamos louvar, porque a gente vai Vamos. tirar a oração também, né? Tem que tirar um período de oração, certo? Para depois. Oi, irmã, vamos cantar o hino Vamos. Já vou abrir aqui. 3, o hino 3 da sua harpa. 3. Eu me levantei com esse hino na mente. Foi, eu me acordei, irmão, com esse hino É na de mente. Deus, então. O hino 3, Deus dizia assim para mim: plena paz e santo gozo tenho em ti, ó meu Jesus. Aí eu disse: oxe, Jesus, o Senhor disse, Helene, é o primeiro hino que tu vai louvar, é o hino 3. Olha que coisa linda. Aleluia. Abre a tua harpa aí, crente. Abre a tua harpa, viu? Perca tempo não, porque Deus te dará vitória. Já teve uma irmã aí que já recebeu vitória. Ela falou que ontem na madrugada ela disse que o Senhor, a gente estava orando para Deus abrir porta de emprego e o Senhor já abriu porta de emprego para o esposo dela, viu? Tá Glória a Deus. certo? E eu creio. Então vamos cantar o hino 3. Plena paz e santo gozo. Plena paz e santo gozo tenho em ti, ó meu Jesus, pois eu criei em tua morte sobre a cruz. No Senhor só confiando, neste mundo viverei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, Oh, glória ao glória, meu meu Jesus, pois é pois é digno digno de de louvor. louvor. És É meu meu rei, meu Rei, bom meu bom pastor, pastor. é meu Senhor. Senhor, Como os com os anjos que anjos o louvam, eu eu também também o o louvarei, louvarei. entoando Entoando aleluias aleluias ao ao meu meu rei. Rei. Glória. Thaís, eu canto uma estrofe e tu Aleluia. canta, eu canto uma estrofe e um coro. E tu canta uma estrofe e um coro. Tá certo Amém. assim? Amém. Vamos Pronto, lá. vamos lá, o 2, eu vou cantar. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois sua graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mais um dia eu verei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu rei, meu bom pastor, aleluia, é meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu rei. Aí, irmã Thaís. Este mundo não deseja tão bondoso Salvador, não sabendo agradecer seu grande amor. Eu, porém, estou gozando do favor da sua lei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, hoje é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor, meu Senhor. Com os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Quando o povo Israel, é isso, né? Meu? Isso. Quando o povo israelita com Jesus se consertar, dando glória ao seu nome sem cessar. Neste tempo, céu e terra hão de ver a mesma grei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu rei, meu bom pastor,
é meu Senhor. Aleluia. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Meu rei. Deus. Glória! Que Aleluia. coisa linda! Meu Deus Ele está é aqui, Deus está aqui. poderoso. Deus é forte demais. Vale a pena servir ao Senhor. O hino 7, Cristo cura sim. Sabe dele, né, Jesus? Aleluia. Eu creio. Sabe dele, né? Sei Pronto, sim. comece. Aí você canta a primeira estrofe e o coro. Aí eu vou em diante depois. Certo. Ele tá abrindo aqui, que eu tô pelo tablet, que a minha outra Bíblia tá no outro quarto. Tem que ir lá buscar. Glória a Deus, agora foi. Abra aí, gente, a harpa, viu? Número 7. Glória. Vamos lá. Contra os males deste mundo, Deus nos vale só. Não, não é assim não. Contra os Lembra aí. males deste Desde mundo, mundo, Deus Deus nos nos vale só. vale só. Não há Não há mal que mal. Deus não cure, pois de nós tem dó. Cristo cura sim, Cristo cura sim. Seu amor por nós é imenso, Ele cura sim. Aí é eu. Isso. Derramou seu sangue puro para remir a mim. Quando ungido sou de azeite, sou curado enfim. Cristo cura sim, Cristo cura sim. Seu amor por nós é imenso, Ele cura sim. Só nossa alma é bem Bem segura, segura, ó, óculos tem tem Jesus. Jesus. Ele Ele é é o o bálsamo bálsamo da da vida vida, eterna. derramou na cruz. Cristo Cristo cura cura sim, sim, Cristo Cristo cura cura sim. sim. Seu amor por nós é imenso, Ele cura sim. Glória a Deus, eterna glória, demos-lhe louvor. Glória ao cântico e hosana dai ao Redentor. Cristo cura sim, Cristo cura sim, aleluia, glória. Seu amor por nós é imenso, Ele cura sim, glória. Eita, eu vou cantar o hino aqui, irmão, que eu acho muito lindo ele. O hino 400. Vamos cantar o hino, louvar o hino 400 da nossa harpa. Ô, glória! Sinta Jesus, viu? Jesus está aqui. Aleluia. Em Jesus, vivendo cada dia. Em Jesus, eu tenho alegria. Em Jesus, ó doce harmonia. Em Jesus, desfruto a paz de Deus. Em Jesus, na rocha inabalável. Em Jesus, no homem comparável, Delaia Xumenegasse, Rebió de Quemícia, Namácia, de Flociminai, Eleri Minuri Micasto, em Jesus, no Deus tão adorável, em Jesus, o mal não tem merei. Em Jesus, a graça é infinita. Em Jesus, ó bênção inaudita. Em Jesus, minha alma é bendita. Em Jesus, eu tenho salvação. Em Jesus, não temo mal e a morte. Em Jesus,
Estou firmado e forte em Jesus. Meu barco rumo ao norte em Jesus. Eu sempre hei de vencer. Aleluia. Aleluia, glória. Glória a Deus. Então, vamos orar, gente. Vamos orar. Vamos fazer o clamor da meia-noite. Esse clamor para Deus da vitória. A nossa irmã Ninha também está aí. Deus te abençoe, irmã Ninha. Tu és uma bênção. Deus te recompense com bênção do céu. Então, vamos orar, irmão, para Deus da vitória. Muita gente que está aí na peleja. Outros que estão pedindo para Deus resolver causas impossíveis. A gente sabe que estamos vivendo um momento muito difícil. Pessoas que estão com ansiedade, outros que estão com tristeza na alma, outros que estão pedindo a porta de aposentadoria, a causa de aposentadoria, orando pelas empresas, pelos empresários, pela nação, orando também pela nação ali Israel, para Deus ter misericórdia, porque somente Deus é quem pode, né, irmão? Orando também para que o Senhor vá na mente. Olha, irmão, existe pessoas, essa depressão está pegando muita gente. Então, vamos orar para que Deus nos livre, orando pelos que estão ali entrando agora nas salas de cirurgia, muitas gestantes, outros ali no Hospital da Restauração, do IMIP, do Hospital Português, em todos os hospitais, irmão, para Deus ter misericórdia. A irmã está pedindo para que o Senhor ajude ela está com um problema na coluna. Vamos orar, irmão, porque não está sendo fácil. Vamos orar pelas pessoas, irmão, que muitas vezes tem filhos que estão nas drogas, filho que por essas horas, irmão, estão tudo aí no meio da rua. E a mãe diz assim, meu Deus, onde está o meu filho? Tenha de misericórdia. Então, irmão, o louvor, ele derruba a muralha. Duas armas Glória a poderosas é Deus. o louvor e a oração. Alaia menegácia. Mas que nós vamos agora, Glória, fazer este clamor. E eu acredito que Deus vai fazer coisa grande. Aleluia. Aleluia. Deus vai entrar, vai trabalhar. Aleluia. Quem sabe que nesta madrugada, amanheceu o dia, eita, tenha novidade para você. Chegue novidade para você. Glória. Então eu creio que eu vou começar a interceder. Depois ela intercede. Irmã Gilvânia, manda o convite, certo? Então, eu vou interceder. Depois eu paro e você segura, porque se chama o clamor da meia-noite, viu? Para Deus dar vitória. Eu preciso de vitória. Quem que Glória a precisa? Deus. Eu estou precisando, irmão. Olha, irmão, eu vou agradecer aqui uma vitória muito grande, viu? Mês de fevereiro, eu estou agradecendo essa vitória. Vocês vão entender como o diabo ele é sujo, como muitas vezes ele prepara algo, mas eu acho lindo, Thaís, que o Senhor ele avisa. O Senhor ele avisa. Ele avisa. Glória. Entendeu? Então, eu acredito que Deus ele vai dar grande vitória e vai mostrar que ele é o Senhor. Manda, irmã Gilvânia, o convite. Mande o convite, irmã Gilvânia. Glória a Deus. É Gilvânia de quê? Seu Instagram? Deixa eu ver se eu encontro dela aqui. Gilvânia. Deixa eu ver aqui. É porque parece muito a Gilvânia, né? Teria que... Pede para ela mandar um oi.
ela conseguindo mandar um oi. Mande um oi, irmã Givânia. Então, enquanto ela não manda, agora eu já vou começar a interceder, certo? Você que está aí, dobre seu joelho. Eu vou ficar aqui mesmo hoje, que eu tive assim uma crise de coluna muito forte, né? A irmã está dizendo que está com a causa trabalhista, certo? A Rayane está pedindo para colocar o nome dela num caderno de oração, aonde eu deixei aquele banner, e vocês podem colocar o nome ali, viu, gente? Porque é dali que eu vou pegar e colocar no caderno de oração, viu? Certo? Então vamos orar. Eu vou orar. Interceder agora. Dobre seu joelho nessa agora, no clamor da meia-noite. Pai que está no céu, bendito e eterno Deus, soberano, diante da tua presença, eu me encontro aqui, Senhor, a te pedir, ó Deus, que tu venha quebrar toda esse cilada do adversário nesta madrugada. Eita, é uma madrugada que Deus ele está quebrando toda a fúria, que Deus está quebrando todo laço, todo vento ao contrário. Deus está desfazendo. Eu não sei o teu problema, eu não sei a tua causa, se é causa de casamento. Deus, tu tenha misericórdia, tu entra nos lares. Deus, nós estamos nessa peleja. Aleluia. E eu creio, Senhor. Aleluia, que tu vai entrar, que tu vai dar vitória. Assim como tu desse vitória à Sunamita. Meu Senhor amado, Deus, tu é Deus de restituição. Tu é Deus, Senhor, que restitui. Tu é Deus, Senhor, que dá livramento. Há muitos filhos agora. Labure me canta naia somenegácia, demanto, deplácia. Filho, que por essas horas está ali, Senhor. Aleluia. No meio daqueles homens e muitas vezes traficando. Deus vai lá agora. Entre lá agora com muita pressa. Vá quebrando, vá tirando, vai expulsando a seta, vá tirando o mal agora, vá quebrando todo o mal. Deus, neste momento, eu te peço perdão pela minha falha, pelos meus pecados, por pensamentos e obra. Deus, pessoa que está aí com causa na justiça, Deus que vai ter audiência, Deus tenha de misericórdia. Veja quantas pessoas que estão com problema na justiça. Deus, tu és juiz. Deus, tu és aquele Deus que entra. Tu és o Deus que faz. Tu és o Deus que quebra. Tu és o Deus que vai entrando. Tu vai desfazendo agora todo mal, toda seta. Dá livramento agora, Jesus. Entre agora na mente, mente perturbada. Eloriminácia. Eita, como Deus é grande. Deus cura gastrite. Eita, Deus entra agora no estômago. Eita, Deus entra agora no ouvido, na garganta. Deus entra agora. Ele te dá cálcio. Eita, ele te dá nevo. Ele sabe como vai agir. A este ovácia, este lá, Senhor, ilutado, essas famílias que estão chorando agora, Deus consola. Quantas pessoas Deus está levando? Eita, relaia, somenegácia, redere, minure, me casto. Eita, tu vai entrando agora. Muitos países, Senhor. Veja os países. Eita, Senhor, como tu entra. Como tu faz, como tu trabalhas, Senhor. Senhor, tu é grande. Senhor, tu é demais. Senhor, tu faz. Senhor, tu és lindo. E eu acredito, Thaís que está aí, Senhor, de joelho. Dê vitória, ralare me canta na negácia. Eita, como Deus estebrevácia. Eita, veja Michele. Aquieta-te, Michele. Deixa Deus trabalhar. Para que tanta inquietação, Michele?
grande. Se a gente serve um Deus grande, a gente tem que aprender a depender de Deus, irmão. A gente depende de Deus. Aleluia, glória. Muitas vezes o Senhor fecha a porta. Aleluia. Sabe por quê, irmão? Porque quando ele quer fechar a porta, ele fecha. E quando ele quer abrir a porta, também ele abre. E muitas vezes Jesus diz assim: peraí, que eu vou fechar aquela porta, para ver se verdadeiramente ela confia em mim, para ver se verdadeiramente ela acredita em mim. Eita, mas se preocupa não. Se as portas de Deus estão abertas, eita, que nesta revácia, neste momento, toda arma forjada, toda arma preparada contra ti agora, eita, laburinácia, toda arma, ela forjada contra ti, o Senhor está dizendo: eu desmancho, eu quebro seta, eu repreendo câncer. Eita, canta. Deus entra agora na mente. Dai vitória a Jane também. Dai vitória à irmã Ninha, a Ike Natal. Dai vitória a Tony, que está viajando. Dê vitória a todos, Senhor. Deus, tu é grande. Deus, eu recebo. Eu preciso também de uma vitória. Dai vitória, Senhor. Quanta gente chorando. Quantas pessoas dizendo: Jesus, eu não estou suportando, eu não aguento mais. Mas Jesus está dizendo: eu sou a tua força, eu sou o ar que tu respira. Aleluia. Jesus é quem dá vida. Quando os homens dizem assim: olhe, não tem mais jeito. Alaia, mas eu quero te dizer, você que está aí, mas Jesus diz para ti: a última palavra é a minha, ela é elevada, é a dele. Eita, ele ouve me caço demasiado. É ele que te dá um abraço na alma. Eita, ele que diz assim: eu te amo, minha filha. Olha, minha filha, eu cuido de você. Eita, eu cuido das aves, quanto mais de você. Deus, tu entra agora em lares atribulados, lares perturbados. Eita, Amaciá, tu é Deus de conserto nessa madrugada na vida de alguém que aqui está. Tu é Deus de provisão. Tu é Deus que vai ensinar alguém a ser crente. Que muitas vezes existe pessoa, Deus, que só tem o nome de crente, mas não sabe te adorar, não sabe te servir como tu queres. Eita, Deus, aproveita as oportunidades que Deus tem te dado. Bota teu joelho, bota a tua cara no pó nesta madrugada. Mergulha, mergulha, mergulha enquanto é tempo. Desce, desce agora. Deus vai tirar algo que tem te atrapalhado na vida financeira. Eita, Deus, Deus, alaia somenegácia, dai prosperidade, os empresários. Deus ajude. Deus, veja ali, Senhor, a nação de Israel. Tenha de misericórdia aquela terra. Deus, Israel a ti pertence. Eu acredito, Jesus. Eu creio, eu tomo posse. Eu sei que meu Redentor vive. Olhe, Deus, entre agora a laminar no sangue. Entre agora no sangue de alguém. Entre agora, vá no pâncreas, vá no coração, vá no pulmão. Eita, Deus. Senhor, tenha de misericórdia. Eita, lagachou menegado. Deus tu pode e Deus tu faz. Deus tu entra, Deus tu trabalha. Oh, Deus, me ajude. Eu preciso de uma vitória. Me dê graça, Senhor. Me dê força, me dê coragem, Deus. Tu sabe que muitas vezes a gente está com a alma tão angustiada. A gente está assim, Senhor. E muitas vezes a gente diz: Deus, até quando? Eu preciso de uma vitória. Deus, eu te peço, eu entrego cada um que aqui estão, Senhor, nessa madrugada, junto comigo, no nome de Jesus. Glória. Intercede aí, Thaís, agora um pouco. Pai amado, Pai querido, Sim, Senhor, ainda continuando, Senhor Jesus, esse clamor da meia-noite, Pai. Que o Senhor já tem honrado a vida de muitos, mas aqui estamos, Senhor, mais uma vez, Senhor Jesus, diante da Tua presença.
E assim como diz a tua palavra, Senhor Jesus, que aquele que habita no esconderijo, a sombra do Onipotente descansa, Pai. Então eu te É peço nesse verdade, momento Deus. que derrama o descanso sobre a mente de muitos, sobre o coração de muitos, Senhor, que estão É passando por verdade, tribulações Jesus. nesse tempo. Ah, Senhor, tem famílias que necessitam, Senhor Jesus, dessa paz que somente o Senhor pode dar, daquilo que o Senhor pode fazer, Senhor. Então, nesse momento, declaro em nome de Jesus que seja quebrada agora toda a cilada do inimigo dentro de lares, dentro de casa, Senhor. Raízes que têm sido geradas de mentiras, de amargura, Senhor Jesus, que tem gerado conflito entre pais, entre filhos, entre esposo e esposa, Pai. Nos empreendemos nessa madrugada e declaramos, Senhor Jesus, do alto da cabeça de todos que moram no lar, até a ponta dos seus pés, Pai. Que venha haver uma grande transformação e uma mansidão, um domínio próprio sobre a vida de cada um, Pai. Assim como o Senhor fala. Ah, Paizinho, que assim também, como diz na tua palavra, que 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Nós cremos, Senhor Jesus, que nós permaneceremos de pé, mediante a tua glória, a tua presença e a tua vontade. Ah, Paizinho amado, Paizinho querido, que o Senhor também se apresente, Senhor Jesus, dentro de UTIs e de hospitais. Então, nesse momento, nós erguemos um clamor agora. Envia os teus anjos sobre aquele lugar. Envia Anjos agora, ministradores Jesus. de cura, Eu creio, entrando agora Deus. dentro de UTIs Sim, meu e Pai. arrancando pessoas do leito para viver algo profético nesse ano, que vai ser a cura, a glória do Senhor Jesus sendo resplandecida. Porque aquilo que os médicos não acreditam, a gente acredita. Porque a nossa fé, Senhor, pode mover montanhas. Então entra naquela UTI, entra naquela enfermaria, entra também, Senhor Jesus, nos hospitais. Vai entrando e vai tocando o coração de todo mundo, de familiares que estão à espera, de acompanhantes, de crianças, de idosos, de adultos, Senhor. Eu declaro em nome de Jesus que todo espírito de morte bate em retirada de todos os hospitais do Brasil e do mundo, para que tua glória venha ser resplandecida, Pai, porque nós cremos em prodígios, milagres e maravilhas feitas no dia de hoje. Ah, Pai amado, foi pelas tuas pisaduras que somos sarados e curados. Meu E por isso Deus. nós declaramos, Senhor Jesus. Ah, Pai, enquanto estávamos fazendo a oração aqui, Senhor Jesus, intercedendo, o Senhor me falava que tem alguém aqui que tem esperado uma cirurgia, um aneurisma cerebral. Mas o Senhor diz, eu cancelo Deus, agora eu a creio. aneurisma cerebral, porque não vai precisar de cirurgia, que a cirurgia do céu já está descendo nesse tempo Eu dentro da creio. tua casa. Eu creio. Alaia, Pessoas com tosse, negácia. pessoas com dor de cabeça, dor na coluna, É. câncer, dor no útero, que muitas pessoas sentem, Senhor Jesus, porque está tendo algum mioma naquele lugar. Nós repreendemos, declaramos também sobre depressão, ansiedade, cálculos renais, fibromialgia, tudo aquilo que não admite o Senhor, nós cancelamos e Veja a anulamos, Senhor Jesus, na vida dê uma dessa vitória a pessoa, Fernanda. porque nós cremos, Senhor Jesus, que nós iremos mergulhar em um momento de glória do Senhor Jesus, em um tempo de glória do Senhor Jesus. Pai, também começa a restituir os lares, começa a colocar, Senhor Jesus, a base na rocha eterna que é o Senhor. Oro por aqueles que estão com a vida espiritual caindo, Pai, mas Veja ali em diante da tua Brasília, mão Jesus, direita, muita gente com a mão dengue. que traz a vida Eita, Deus, eterna, a mão que repreenda, Jesus, esse levanta mal. a destra da tua Chega, Jesus, na justiça, vida Senhor de Jesus. todos. Chega agora e Eu creio, levanta, Jesus. Senhor Jesus, essa pessoa na vida espiritual e ministérios também que estavam morrendo. Nós declaramos em nome de Jesus, profetizamos vida em meio ao vale de ossos secos, e que os ossos voltem para o lugar, e que também os músculos vão para o lugar, e nós sopramos o fôlego de vida que vem através do Espírito Santo na vida de cada um. Ah, Paizinho amado, Paizinho querido, também oramos, Senhor Jesus, pelas missões que são feitas para aquelas pessoas que ainda não te conhecem, Pai, que não têm a possibilidade de te conhecer. Senhor, cuida de cada um dos missionários que são enviados para aqueles lugares, pastores que são enviados para aqueles lugares, Pai. Blinda a casa, blinda a família deles, porque eles estão saindo para fazer uma obra do teu reino, Paizinho. Então eu declaro em nome de Jesus que eles sejam guardados e que essas vidas venham sendo atingidas em nome de Jesus. Oramos pelas crianças, Senhor Jesus. Repreendemos tudo que vem sobre a mente desses grandes profetas que estão surgindo nesse tempo.
tempo, tuas desses mãos, grandes pastores Eita, que estão Deus, surgindo sim, nesse Deus. tempo. alcance, Nós Senhor, Eu blindamos a acredito, mente de abençoe, nossas Senhor, que crianças. As abençoasse, crianças são do de que Senhor faça a Jesus obra de e vidor, nada vai de poder impedir saída. e nada vai poder Aleluia, paralisar a Pai, vida deles, repreendendo Pai, toda porque o energia Senhor os usa de negativa, maneira toda palavra de extraordinária nesse tempo maldição. para eu levantar-se Aleluia, em creio, meio louvado a guerras seja e Deus, eu batalhas. creio, Ah, extremamente Pai, Jesus. também obrigada, oramos, Senhor Eu Senhor. Jesus, por Meu pessoas que têm usado creio, drogas, Jesus. Deus, bebidas, que Pai. têm Vai usado algo que operando, vicia, Senhor Senhor, Jesus. E Eu aleluia, creio, enquanto onde também nós Jesus. estamos levantando estamos, esse clamor, o Senhor. Senhor Eu me creio, falava o nome Aonde Carlos, nós Deus. com relação a estamos, drogas, Senhor, que Deus, esse esta Carlos ele seja madrugada, liberto Pai, das Pai, drogas, que ele abençoe. nunca liberta, mais Meu passe Deus, tu perto, és o Senhor Deus Jesus, que a de liberta a nada família que filha nos da venha me tirar da liberta. Irmãelene. tua presença. Jesus Eita, E Cristo, nós Deus. tu és o declaramos Deus uma de vida nova paz, sobre tu Beijo o teu és um Odilon, Deus filho. de Nós bênção, declaramos uma vida nova, Jesus. porque o Senhor já foi Jesus, tu resgatar és onde um ele Deus que está pode agora, chegar, dentro de um Senhor, lugar que na era vida de daqueles que perigo, estão que estava cercado aprisionados. nesse momento, Senhor Jesus, Deus, por nesta pessoas tentando madrugada, tirar a vida dele, mas os Jesus, teus anjos visita o lar, levantaram as Senhor, mãos eu e creio, acamparam ao recebe. redor dele, Dê dando livramento sabedoria de morte àqueles que nessa não têm, dê madrugada, vigor porque o Senhor é espiritual Deus e para mostra aqueles que o que não Senhor é Deus, têm. porque ele teve a visão Aleluia, dos teus nesta anjos acampando madrugada, eu junto com creio, ele naquele Senhor. lugar. Jesus. Ah, Nesta Pai amado, Pai madrugada, querido, Eu também eu Deus, acredito, agradeço, Senhor Jesus, nesse trabalhando, Jesus. momento, pela vida das avançando, tuas Senhor, intercessoras Eu aqui, Pai, creio, que tem aleluia. se Jesus, colocado na agora. brecha, Senhor Aleluia, Jesus, pela vida Senhor, de nesta muitos aqui. madrugada, E todo creio, Senhor espírito de Jesus, que o Senhor vai dar maldição vitória, é o Senhor vai rejeitado, restaurar, Eu o Senhor vai creio, restituir, o repreendendo, Senhor vai eu creio, renovar as Jesus. repreendendo, forças Eu toda creio, todinhas, Pai, e que maldição, elas vão eu voar como creio, eu pecado, águias, creio. cada dia Senhor. mais para a Glória. tua glória, Esse para o teu clamor, louvor e para a Jesus, tua Jesus, honra, eu Pai. E que creio. os louvores dos Veja os nossos casamentos, corações, Pai, aqueles que têm venham ser cada vez enviado, mais Senhor, a como tua, verdadeiros para Deus, ti. a E tua eu serva declaro em disse que nome você de é Jesus, Senhor, que tu és também saudáveis. o todas as pessoas que têm socorro, Meu ministérios, Deus, Jesus. igrejas, eu Leva a lares, tua que acredito, sejam todos evidência, em Jesus. uma Deus, só e Tu nuvem, darás em uma só nuvem, ligando vitória. pensamento ao abençoa, Senhor Pai, Pode Jesus. E assim agora, eu tomo entregamos, posse, Senhor Jesus, aleluia, para que dar louvado seja, continuidade a Deus, essa teu oração, a nome essa nesta sim, meu intercessão, em Pai. nome de madrugada, Em Jesus. ser nome de vitória Em sobre Jesus. nome os de filhos, Jesus. Jesus, Amém. em nome de Graças a Jesus. Deus, Glória a fizemos Deus. o clamor da meia-noite. E eu creio Amém, Jesus. que muitos que estão aqui receberam, né? Amém. O Senhor, Ele vai fazer, e Ele é grande, e Ele faz. Não é verdade? Tudo Aleluia. está na mão dEle. Eu estava pensando e dizendo a Deus que Ele ainda restitui. Ele é Deus de restituição. Porque a É palavra de verdade. Deus diz lá em 2 Reis, capítulo 8, e o versículo 1, que fala: a sunamita recebe de volta a sua propriedade. Que coisa tremenda. É como bem vocês sabem que lá no 2 Reis, capítulo 4, e o versículo 8, se fala da sunamita, né? Porque a sunamita, ela era uma mulher rica. Aquela mulher, ela tinha tudo, glória. Mas aquela mulher, ela não tinha experiência. E Deus torna a dar uma experiência para aquela mulher. Glória. Porque ela tinha tudo. Porque às vezes, irmã, a gente tem pessoas que quer contar a experiência dos outros, mas você tem que contar a sua própria experiência. Né? E se passou-se como Eliseu, o profeta, falou com ela, contou tudo, ela teve aquele momento difícil, que o filho morreu, mas o que me chama mais atenção, irmão, que aquela mulher é tão sábia, aleluia, que ela não enterrou o seu milagre. Não, irmã, ela pegou, colocou dentro do quarto o menino, e a Bíblia diz que prontamente ela deixou no quarto. E ela foi atrás do profeta Eliseu. Que coisa linda. Que mulher extraordinária. Que mulher de equilíbrio. Até quando Glória. ela chegou junto ao seu marido, ele disse assim: tu vai aonde? Ela disse: eu vou ao Monte Carmelo. Eu vou onde está o profeta Eliseu. Aleluia, glória. Mas ele disse: mas não é lua nova. Mas que mulher sábia. Ela não disse nada. Ele disse: vai tudo bem. Ela disse: vai tudo bem. Irmão, sabe o que eu quero te dizer nessa madrugada? Glória, não enterra o teu milagre não, filha. Enterra Aleluia. não. Tu não enterra o teu milagre não. Por que tu vai enterrar o teu milagre? Aleluia. Que a Bíblia diz que ainda há esperança para a árvore que foi cortada. É como se diz Aleluia. assim, ela quis dizer: eu não pedi filho, foi ele que profetizou. Veja que coisa linda. Eu acho lindo, irmão, que a sunamita,
Ela não saiu tocando trombone, não, irmão. Ela não saiu, não. Ela poderia dizer a todo mundo: olhe, aquele profeta que teve aqui, que eu fiz um quarto para ele. Eu acredito que o quarto do profeta Eliseu era muito bonito. Ele, ele me enganou, certo? Ele profetizou que o meu filho morreu e agora eu vou enterrar o meu milagre. Ela, não, irmão. Imediatamente, ela trancou a porta, aleluia, do quarto, deixou o menino lá e foi atrás do profeta Eliseu. Era tanto, irmão, ela tinha tanta ligação com o profeta que ela sabia onde o profeta estava. Ela disse: eu sei onde ele está no Monte Carmelo. Que coisa tremenda, irmão. Como Deus, ele é sábio. Aí eu te digo: por que tu queres desistir? Por que tu queres enterrar o teu milagre? Por que tu queres dizer assim: ah, ali não tem mais jeito? Não enterre o seu milagre. Aleluia. Sabe por quê? Porque Deus é Deus de restituição, irmãos. Deus é Deus de milagre. Era Deus provando tanto a fé do profeta Eliseu como a fé da sunamita. Aleluia. Porque aquela mulher se tornou crente, irmão. Aleluia, glória a Deus. Louvado e exaltado é o nome de Jesus. Aleluia. Como Jesus muitas vezes complica a história, né? Porque quando Eliseu chamou ela, Geazi chama ela: eu vou fazer algo por essa mulher, porque ela foi uma pessoa tão boa, tão amiga. Eu queria ajudar ela a fazer algo. Aí Geazi disse assim, quando Eliseu chamou ela chegou na porta, que Eliseu disse assim para ela: mulher, ao tempo determinado, tu terás um filho. Que coisa linda. Ela olhou para ele e disse assim: não minta, viu, meu senhor, não minta. Ela quis dizer que eu já sou uma mulher velha, não minta. Acho que coisa linda, irmão. É a palavra de Deus. Deus cumpre com promessa. Deus vai cumprir na tua vida. Agora não enterra teu milagre, não. É se ela tivesse enterrado. Que decepção, que tristeza no meio daquele povo. Muitas vezes, irmão, a gente erra porque a gente sai falando. A gente sai contando coisa que não é para contar. Aí Deus diz assim: quem mandou tu contar? E muitas vezes a gente está crendo na promessa e depois a gente pega ela, muitas vezes, enterra ela, deixa ela lá o milagre. Aí como é que Deus pode te dar essa vitória? Se tu não está aí acreditando, se tu não está aí confiando, bendito o varão que confia no Senhor, irmão, e cuja esperança é o Senhor. Qual é a tua fé? Qual é a tua esperança? Qual o motivo de hoje? Que coisa linda! Mas a Bíblia diz que ao chegar o tempo, Deus chamou a fome. Você sabia que Deus chama a fome? Ele chamou a fome. Aleluia. Isaac, quando estava lá no Egito, Deus disse para Isaac: desce para Gerar, não vá para o Egito. Que coisa tremenda, porque Deus também chamou a fome. Aleluia, glória. Deus está dizendo: é noite de milagre, é noite de restituição. E a palavra diz que no capítulo de 2 Reis, lá no capítulo 8, foi quando Eliseu falou lá para aquela mulher, disse assim: mulher, tu vai embora daqui, tu vai embora. É como ele estava dizendo assim: eu estou te prevenindo, para tu não sofrer mais, porque tu já sofreu. Olha, Deus vai mandar fome. Aleluia, porque era 7 anos de fome. Então a Bíblia diz: eles, tu e a tua família, vai embora. Aleluia, glória. Que coisa linda. E você vê que ela habitou na terra dos filisteus. Glória a Jesus. Que coisa. Prontamente ela obedeceu, né? O que o profeta tinha falado para ela. E a Bíblia diz que no capítulo 8 de 2 Reis, diz assim: Eliseu tinha prevenido a mãe, certo? Porque a Bíblia NVI. Eliseu tinha prevenido a mãe do menino. Ele preveniu que ela, que ele havia ressuscitado. Saia do país com sua família e vá morar onde puder. Ó, saia do país, essa Bíblia, a tradução é essa, assim, e vá morar onde puder.
com a sua família puder. Pois o Senhor, ele disse, determinou para esta terra uma fome. Veja que coisa linda. Eliseu estava prevenindo, certo, a família da sunamita. Ele disse, olha, o Senhor, ele determinou uma fome que durará 7 anos. Meu Deus. A mulher seguiu o conselho do homem de Deus. A Bíblia diz que ela prontamente seguiu o conselho do homem de Deus. A mulher largou tudo, irmão. A mulher perdeu tudo. Aleluia, glória. Eu quero te dizer da parte de Deus nesta madrugada que Deus vai restituir tudo que você perdeu. Deus vai te dar de volta. E a Bíblia diz, a mulher seguiu o conselho do homem de Deus e partiu com a família. Ela partiu com a família e passou-se 7 anos na terra dos filisteus. Ela foi para a terra dos filisteus, passou 7 anos. Ela obedeceu tudo que o profeta mandou ela fazer, ela fez. Mas você sabe que ao final de 7 anos, ela voltou a Israel. A Bíblia diz que ela voltou depois de 7 anos e fez um apelo ao rei para adquirir sua casa. A Bíblia diz que ela fez um apelo ao rei, ela queria adquirir, irmã, tudo que ela perdeu. Eita, que coisa forte. É tempo de restituição. Deus vai restituir tudo o que você perdeu. Por isso que ela fez um apelo ao rei para adquirir sua casa. Ela disse a sua propriedade. O rei estava conversando com Geazi. O rei estava conversando com Geazi porque ele estava perguntando o que foi, o que Eliseu fez, os milagres. Aí Geazi começou a dizer, Eliseu multiplicou, Deus usou Eliseu para multiplicar o azeite da viúva. Eliseu fez o machado frutuar. Que coisa linda, irmão. Geazi estava contando as maravilhas que Eliseu, Naamã, que estava com a lepra, aleluia. Ele mergulhou ele deu 7 mergulhos no Rio Jordão. Que coisa linda. Aí ele disse assim, também o filho da sunamita, que ele também, Deus ressuscitou através dele. Eliseu, o rei, Geazi estava contando ao rei. O rei estava conversando com Geazi, servo do homem de Deus, e disse, conta a mim. Você vê que ele disse, conta a mim. Como eu já disse, todos os prodígios. O rei disse assim, ô Geazi, eu quero saber todos os prodígios que foi feito através de Eliseu. Glória. Deus está dizendo para alguém, eu vou resolver o teu problema. Aquilo que tu perdesse, eu vou te dar de volta. Alguém disse que tu não vai ser herdeira. Deus está dizendo, tu vai herdar a terra, porque tu vai voltar de novo. Alá e achou menegácia. Te prepara para o que Deus vai fazer contigo. Glória. E a palavra de Deus diz que Geazi, servo do homem de Deus, disse, conta-me todos os prodígios que Eliseu tem feito. Enquanto Geazi contava ao rei como Eliseu havia ressuscitado o menino, Geazi estava contando ao rei como Eliseu ressuscitou o menino. Que coisa tremenda, irmão. Deus é tremendo. A própria mãe chegou para apresentar sua petição. Na hora que Geazi estava dizendo, que o rei estava perguntando como foi que Eliseu, o menino, foi ressuscitado. Aí Geazi, ele estava contando. Quando Geazi estava contando, irmão, que coisa linda. Vê quem é que chega. A própria mãe chegou para apresentar a sua petição diante do rei. Glória. A fim de adquirir sua casa e sua propriedade. Ela chegou, irmão, quando ele estava contando.
e ela foi pedir a sua petição. Sabe o que ela quis, irmão? Ela queria tudo de volta. Ela disse: eu quero tudo de volta. Eu quero tudo que eu perdi. Que coisa linda. Deus está dizendo: eu sou Deus de restituição. Eu sou Deus que vou te dar. Glória a Eu sou Deus. Deus que resolvo. Alguém diz assim: não tem mais jeito. Mas Deus está dizendo: eita, que coisa linda, porque ela veio morar junto com os filisteus e ela voltou para a sua terra de volta. Eita, que coisa linda. Tu vai voltar para o lugar de onde tu viesse de novo. Aí a Bíblia diz que Geazi estava contando, aí diz assim: a sua petição a fim de readquirir sua casa e sua propriedade. Aí Geazi exclamou: esta é a mulher, ao rei. Que coisa linda, porque ela ia chegando, irmão. Ela não ia pedir a petição dela ao rei. Aí Geazi disse assim: essa é ela, essa daí, ó. Essa é a mulher, ó rei, meu senhor. E este é o filho dela, a quem Eliseu ressuscitou. E o rei pediu que ela contasse o ocorrido. Que coisa tremenda, né? E ela confirmou os fatos. O rei, eu acredito, irmão, que Geazi estava contando, talvez o rei não estava nem acreditando. Isso. Ele não estava acreditando, não, irmão. Muitas vezes você está contando uma coisa e alguém não está confiando, não. Mas foi necessário que ela contasse todos os fatos, todos os ocorridos, o que tinha acontecido. Aleluia, glória, na sua terra de onde ela veio. Mas que coisa linda, irmão. Deus, ele é Deus. Glória. Aí ele diz assim: o ocorrido, e ela confirmou os fatos. Então ele designou um oficial para que cuide do caso dela e lhe ordenou: devolva. Olha para aí o que o rei disse. Ele pegou um oficial, eita, é forte, e disse assim: devolva. Olha, Deus está dizendo: eu vou devolver. Eu vou devolver o que é teu de volta. Tu crê nisso? Tu que está aí, está desesperada, está dizendo: Deus, como é que pode? Eu sofri tanto e eu perdi tudo. Deus está dizendo: eu vou mandar um oficial para te dar tudo de volta. Eita, lá achou me negaciar. Deleri ori me canta naia chore me naciar. Aleluia. Que coisa linda. Para cuidar do caso dela. E lhe ordenou: devolva tudo o que lhe pertencia. Inclusive, viu, toda a renda dela. Que coisa linda, Jesus. Das colheitas, desde que ela saiu do país. Que coisa linda. Até hoje. Olhe, dê tudo de volta a ela. Desde que ela saiu do país dela até hoje. Eita, Dalaia Suriminácia. Que coisa tremenda, irmão. A mulher, ela pagou o preço. Glória. E outra coisa, o marido dela não existia mais, não. Só estava ela e o filho. Glória. É. E Deus deu tudo de volta. O rei disse: tem que dar de tudo a ela, toda a renda, toda a colheita, desde que ela saiu do país até hoje. Ele disse ao oficial: dê tudo de volta a ela. Sabe o que eu quero te dizer da parte de Deus na tua vida? Te preocupa não, que o que é teu e ninguém toma. Deus vai te dar tudo de volta. Lá e a sobremanto. E alguém vai dizer assim: mas como foi? Como pode? Aí Deus diz lá em Jó 35:5: eu te darei resposta a ti e aos teus amigos contigo. Mas o que me chama a atenção, irmão, que para a mulher, ela ter tudo de volta, ela obedeceu, certo? Tudo que o profeta mandou ela fazer, ela fez. Se ela não tivesse obedecido, irmã, ela ia morrer, ela e a sua família. O segredo hoje aqui é obedecer.
Por isso que aquela mulher, ela teve ousadia de chegar na presença do rei e pedir a sua petição. Aí eu quero te dizer, qual é a tua petição? O que é que tu está pedindo agora nesta madrugada? O que é que tu queres que Deus faça? Aleluia, aleluia. O que é que tu queres? Qual é a tua petição? Porque ela foi pedir a petição dela. Glória. Aleluia. A mulher ousada. A sunamita, ela era uma mulher equilibrada. Glória a Jesus. Você sabe que quando Eliseu viu que Eliseu estava no Monte Carmelo, que quando Eliseu olhou e disse assim, eis aí a sunamita. Você for ver lá no capítulo 4 e o versículo 26 em diante, e a Bíblia diz que realmente ela estava tranquila, mas o semblante dela era de tristeza. Porque, irmã, ninguém quer perder. Ninguém quer perder um filho, né, irmã? Ninguém quer perder. Mas eu acho lindo, irmão, que ela teve equilíbrio, postura. Olhe, diga uma coisa para você. Aleluia. Muitas vezes alguém quer ver você chorando. Verdade. Alguém quer ver você triste. Mas eu quero te dizer, tem equilíbrio, que o que é teu vai voltar de volta para a tua mão. Primeiro ela lutou, aleluia, porque tinha perdido seu filho, depois perdeu tudo, aleluia. Você vê que a mulher era rica, porque a mulher disse, não, Eliseu, eu vivo no meio do meu povo. Que coisa tremenda, mas que coisa linda, irmão. É como se de novo eu não preciso de nada, mas Deus provou aquela mulher, como também provou o profeta. Mas o que eu acho lindo é que ela, irmão, ela teve equilíbrio, certo? Prontamente, seguiu, porque ela tinha vínculo com o profeta, e a palavra de Deus diz que quando ele olhou, eis aí a sunamita. E a Bíblia diz que ela, Geazi, correu e disse para ela, que Geazi não era fácil, né? Disse para ela assim, vai bem contigo? Vai bem com teu filho? Vai bem com teu marido? O que foi que ela disse? Vai tudo bem. Irmã, aquela mulher poderia gritar, chorar, mas ela correu aos pés do profeta Eliseu. E Geazi prontamente queria impedir, o profeta disse, não, deixe ela, porque o semblante dela é de tristeza e de amargura. Mas, irmão, eu acho lindo, nem tudo Deus revela não, irmã. Não revela não. Deus poderia revelar o profeta Eliseu, mas ele não revelou não. Ele não revelou não. Ela teve que contar todo o acontecido, o que estava acontecendo com ela. Aí ela disse assim para ele, e eu pedi filho? Eu não pedi filho, não. Que coisa linda. Seja ousada, seja determinada, tenha equilíbrio. Aleluia. Porque Deus, Ele é Deus de provisão. Ele é Deus que faz. Aleluia. Talvez você está dizendo, alguém diz que eu não tenho direito, mas Jesus está dizendo que vai te dar o direito. O direito vai ser teu. Ele vai pegar o oficial, como o rei, ele disse para o oficial, chama ele aí e dá tudo de volta. Dê tudo de volta. Tudo que esta mulher perdeu, você vai dar a ela tudo de volta. Você vai dar a ela, ó, toda a renda das colheitas, desde que ela saiu, irmão. Que coisa linda. Você vai dar toda a renda. Que coisa linda, Thaís. Desde que ela saiu do país até hoje. Irmã, a mulher ficou rica novamente. Porque a fome não passou, irmã? Balaia Soreminácia. Eita, que coisa linda. Glória a Deus Deus. está dizendo, eu vou te dar tudo de volta. Aleluia. Irmão, Glória a sabe o que eu acho lindo? A minha mãe, ela faleceu. E eu fiz a minha casa em cima da casa da minha mãe. E os meus irmãos não queriam me dar o direito. E o Senhor falava para mim, dizia, Leni, tu vai assinar um papel. Que coisa
linda, Thaís. E eu dizia, mas Jesus, tu vai assinar um papel. Irmão, Deus providenciou. Me deu até advogado, sem eu pagar nada. Glória a Deus. Os meus irmãos diziam que não me dava, mas eu acreditei, eu confiei, porque eu disse, Deus, essa promessa dessa casa foi você que me deu desde o ano de 93. Aleluia, glória. E quando foi um dia, o meu irmão olhou para mim, aí eu disse, e aí, como é que vai ser? Ele disse, Deus usou o ímpio, irmã Gilvânia, usou o ímpio, Thaís, e disse assim para ele, rapaz, vocês têm casa e a tua irmã não tem casa. E foi ela que construiu. A palavra do Senhor não voltará vazia. Antes prosperará naquilo a quem ele enviou. Usou o ímpio. Aí meu irmão olhou para mim e disse assim, procura um advogado, né? Mas Deus é lindo. Lança o teu pão sobre as águas, Eclesiastes capítulo 11, versículo 1. Porque depois de muitos dias tu acharás. Amém. Imediatamente eu fui onde está o advogado, conversei com ele e ele disse, não se preocupa, mãe, porque tu tem um advogado. Tu tem um advogado do céu e o advogado da terra. Eita, o que é teu vai para a tua mão. O que é teu vai para a tua mão. Deus vai restituir tudo o que você perdeu. Aleluia. Assim como ele deu a sunamita, ele vai dar para você. A causa é ganha. Eita, creia. Aleluia. Que coisa linda, irmão. É quando Deus ordena. Aí eu disse assim, tá certo. Ele disse, nada não. Eu vou preparar todo o documento. Que coisa linda, irmão. Deus mandou ele de Santa Catarina para cá. Irmão, olha, quando Deus fala, está falado. Aquilo que está determinado será feito na sua vida. Adianta não. Alguém pode dizer assim, não, mas Deus não vai dar direito a você, não. Vai dar direito a você, porque quem falou foi Deus. Quem falou foi Deus. E Deus me deu o direito. E prontamente, o advogado preparou o documento todinho e disse assim, pergunte a ele se ele pode assinar pelos irmãos. E foi já um documento particular. Que coisa linda. E eu cheguei, falei com ele, eu fiquei tão contente com o documento, assim, eu com o documento. Ai, meu Deus do céu, meu Deus, Jesus, tu me desse, Senhor, tu me deu, Senhor, a minha casa. Senhor, tu é grande. Ô, Jesus, ele vai assinar. E ele assinou tudo. Glória. Aí depois tinha que autenticar no cartório. Olha, de imóvel. Olha que coisa linda. Aí o irmão pegou, disse assim, eu levo vocês para Camaragibe, lá no shopping. Quando a gente chegou, eram umas 9 e pouca para 10 horas. Na frente do shopping tinha uma fila, porque o cartório fica dentro, lá, ali no shopping Camará. Aí eu disse assim, irmão, tem tanta da gente, irmão, misericórdia. Aí o irmão disse assim, irmã Leni, vamos por baixo? Olha, o negócio é para descer, viu? Para depois subir. Eita, é forte. Labarachou. O negócio, nessa madrugada, ele vai restituir, ele vai te dar tudo de volta. Eita, ele vai te dar a tua renda. Glória, aleluia. Porque toda a renda, toda a colheita, desde o dia que ela saiu, vice, do seu país, vai dar tudo de volta, porque Deus deu tudo de volta à sunamita, mas o negócio é ir por baixo. Aí ele disse assim, Thaís, irmã Ju, vamos por baixo? Aí eu disse, vamos por baixo. Irmão, era tempo de pandemia, e se tinha que ligar para agendar. Mas Jesus disse assim para mim, eu nem sabia, irmã, que era para agendar. Vai, Leni, na sexta-feira. Aí eu disse, vamos, eu fui. Quando a gente chegou lá por baixo, aí eu fiquei na porta do cartório, porque o povo estava lá na frente. Aí quando eu estou na porta do cartório, aí a moça disse assim, bom dia, senhora, tudo bem? Aí eu disse, tudo bem. Eu disse, olhe, eu vim autenticar um documento de uma casa. Aí ela olhou para mim e disse assim, a senhora está vendo essa placa aqui?
Aí eu disse, tô vendo. O que é que tem na placa? Eu disse, tá dizendo que tem que agendar. Ela disse, isso mesmo, senhora, tem que agendar. Mas Deus estava no negócio. Eita, Jesus. Deus estava no negócio. Porventura, sabes tu como Deus opera? Aí eu olhei assim para ela, aí ela disse assim: não, senhora, mas a senhora entre, porque o povo está lá na frente, olha aí, tem que descer, viu? O negócio é descer por baixo, para chegar em cima, para ter de posse tudo que Deus te prometeu. Aí eu fui, ela disse: entre, a senhora vai ser a primeira. Por quê? Foi Deus, irmão, que coisa linda. Se eu tivesse ficado lá na porta da frente, aquele povo já estava tudo agendado. Sabe quem me agendou? Foi Jesus. Jesus me Glória a agendou. Deus. Aí quando eu cheguei, né? Assim, entrei no cartório, aí a moça já explicando tudo, aí o meu irmão assinou. Irmã, quando eu olhei Thaís e irmã Gilvânia para trás, o cartório estava lotado de gente. Eita, Jesus. Aí eu olhei assim, Jesus disse assim: quem te agendou foi eu, porque o Glória. dia da tua agenda foi hoje. Eita! Aleluia. Aleluia. Aí lá estava eu, irmão, glória. Tudo que tu perdeste, Deus vai te dar de volta. Lá estava eu assinando. Assine aqui, dona Leni, e eu assinando. Aí depois, sabe o que foi? Tome carimbo. Ao carimbo. Tome carimbo. Tome carimbo. Labara, Eita, glória. soreminácia. Aleluia. Eita, Aleluia. glória. E eu estou com o Aleluia. documento da Aleluia. casa. Sabe quem me prometeu? Foi ele. Sabe quem me deu? Foi ele. Aleluia. Aleluia. A Sunamita perdeu tudo, mas Deus deu tudo de volta a ela. Promessa é promessa, irmão. Promessa de Deus se cumpre. Aleluia. Não duvide por incredulidade, porque a Bíblia diz que Abraão, ele não duvidou por incredulidade, ele acreditou na promessa. Por isso que ele disse a Sara: Sara, vai dando graça, vai dando glória, Sara, porque Deus é poderoso para fazer. Deus está dizendo que Ele é poderoso para fazer. E Ele está dizendo: eu vou fazer, vou te dar na tua mão. O vento vai soprar, reminte a fá, mas o que Aleluia. é teu, eu vou te dar de volta. Eu Glória. vou usar Glória a o Deus. rei e mandar dizer o oficial, aleluia, que o rei é rei. E quando ele manda, está mandado. Pegue aí, dê tudo de volta a ela, tudo que ela perdeu. Deus está dizendo nessa madrugada: o que é teu, vai voltar para a tua mão. Não tem parente, não tem vizinho. Se o vizinho vir, Jesus, pega ele, bota ele para longe. Mas o Senhor está dizendo: eu te darei tudo de volta. Amém. Aleluia. Glória a Tudo que Deus. ela perdeu desde o dia que ela saiu do seu país. Dê tudo para ela. Glória a Deus. Dalaia show menegácia. Glória a Dê Deus. tudo para ela. Eita, irmão, que coisa linda. Deus está dizendo: eu vou fazer, Eu creio. eu vou fazer, eu vou Eu te creio. dar. Aleluia. Aleluia. Eu te darei Glória a resposta a ti Deus. e aos teus amigos contigo. Irmã Gilvane e Aleluia. Thaís, eu chorei tanto, glória. Eu agradeci a Aleluia. Deus. Eu Aleluia. cantei louvor. Glória a Deus. Porque, irmão, não foi ninguém, não. Foi Deus que me deu. Eita, Aleluia. o documento da minha casa o Senhor me deu. Glória a Deus. Deus. Quem crê, dê glória. Glória a Glória a Deus. Deus. Quem crê, Aleluia. diga assim: eu tomo posse. Eu tomo Eu tomo posse, posse. Jesus. Viu? Teve que passar 7 anos fora da cidade onde ela morava para habitar com os filisteus. Mas também ela teve ousadia e Deus deu tudo de volta. Então eu quero te dizer nessa Aleluia. madrugada: tudo que é teu,
vem para a tua mão. Tu Glória a irás Deus. ter direito. O direito vai ser teu. Amém? Vamos ouvir a Amém. nossa irmã Gilvânia. Ela tem um testemunho para agradecer, que ela Amém. convidei ela, e com ela já está a oportunidade. Pai do Senhor, irmã Amém. Lene. Pai do Senhor, serva de Deus. Amém, Pai. Amém. Que mensagem gloriosa, né, irmã Lene? Deus fala como Ele quer e da forma como Ele quer falar. E o que eu acho interessante é que hoje à noite foi a primeira ceia do ano, né, na congregação. E na mensagem, né, foi ali no livro de Jó, capítulo 14, onde o Senhor, né, irmã Lene, já usada aí por Deus, já confirmou que a esperança para a árvore que ela for cortada. Glória a Deus. Quando a gente pensa que tudo acabou, aí Jesus chega com a esperança. Aí Jesus chega na madrugada dizendo que vai assinar, vai carimbar, Vai. nós temos que tomar posse. Isso, vai. Porque às vezes a gente até ora, até alguém que está na live nessa madrugada, ora, se esquece, mas Jesus não esquece não, né? Jesus, ele não esquece daquilo que a gente deixa na oração diante do altar dele. Ele dá resposta, assim como ele deu a Jó, ele está nos dando resposta nessa madrugada. A cada um de nós. E o segredo é ir por baixo. É por baixo. O segredo é estar de joelho. O segredo é estar de joelho. O segredo é estar com a face no pó. Porque o Senhor, ele tem resposta. Né? E eu desde já agradeço a irmã Leni, né, pela esta oportunidade. Estou muito grata ao Senhor porque através desse canal eu tenho recebido, né, várias bênçãos para a glória de Deus, grandes livramentos que o Senhor ele tem dado, né? Porque esta obra aqui não é brincadeira, né? Para quem gosta de levar as coisas de Deus a sério, né? Essa obra aqui não é brincadeira. Isso aqui é coisa que Deus fala, usa, dá resposta, a gente vê, né? Os irmãos aí agradecendo, o tempo é curto, mas sabemos que cada um tem sido alcançado, né? Através desse canal tem sido alcançado, né? E eu desde já agradeço pelo livramento que Deus ele me deu ontem, né? Aqui na minha residência, eu estava fazendo uma faxina e ao terminar a faxina, eu subi ali na cama e quando eu ia descendo eu caí, mas Deus deu o livramento, né? Ele chegou primeiro, porque Jesus ele chega primeiro. Quando ele diz em sua palavra que o arco dos fortes foram quebrados, é porque eles foram quebrados contra nossas vidas nessa madrugada. Aquilo que o adversário ele estava maquinando, arquitetando, né? Até para a gente não receber a nossa bênção. Mas Jesus ele chegou nessa madrugada dizendo que ele vai assinar, ele vai carimbar, e aquilo que Jesus carimba, o inferno não apaga. Glória a Deus. O que Jesus assina, está assinado. Não tem borracha que apaga. Acabou. Foi ele que assinou. Foi ele que decretou. E quando ele decreta, está decretado. Não tem quem impeça a nossa bênção nessa madrugada. E eu fico alegre e fico feliz porque o Senhor, ele é esperança. Né? Nessa madrugada, para quem chegou nessa live, precisando de uma palavra, o Senhor já tem falado, né? O Senhor ele já tem confirmado e nós ficamos gratos, né? Eu já estou acompanhando a irmã Leni aí desde a época da pandemia e através desse trabalho que a irmã Leni ela tem feito, eu tenho sido uma das alcançadas nessa live, né? Meu lar, minha família,
O Senhor, Ele tem dado livramento e tem nos guardado. E até aqui nos ajudou o Senhor e nós estamos em pé para caminhar mais 365 dias na presença do Senhor. Glória a Deus. Nós somos gratos nessa madrugada por tudo que o Senhor Ele tem feito, né? A irmã Leni já me deu a oportunidade de eu contar um pedaço do meu testemunho, Isso. né? Que são muitas coisas que o Senhor Ele tem feito, né? A gente não chega aqui porque a gente veio de paraquedas, mas já estava escrito no livro dos céus que nós estaríamos aqui nessa madrugada. Aleluia. Nós já estaríamos aqui contando os feitos do Senhor, os livramentos que Ele tem dado, né? E eu sempre digo, né, que aonde eu tenho chegado, que eu sou um milagre na mão do Senhor, né? Tudo aquilo que o Senhor Ele fez foi um milagre, foi a esperança para a árvore que estava cortada. A árvore que estava cortada, que alguém pensava que ela não ia brotar mais, aí Jesus foi lá, aleluia, e deu a ordem para ela crescer e dar os seus frutos, aleluia. E eu estou aqui, né, agradecendo a Deus por tudo que Ele fez, pela oportunidade. Não que nós sejamos dignos, mas é a oportunidade que Ele nos dá de estar na presença dEle. É privilégio para poucos, porque muitos queriam estar onde nós estamos, mas a oportunidade já passou e ela não volta mais. Aleluia. E eu estou aqui nessa madrugada dizendo que Ele é grande, que Ele é fiel. E quantas ciladas o inimigo ele preparou para que a irmã Gilvânia ela não estivesse aqui. Mas a irmã Gilvânia já era projeto de Deus, desde o ventre da sua mãe, já era projeto de Deus. Aonde Deus, ele selou, né, para a sua obra, para dizer que ele faz. E para dizer nessa madrugada para alguém que chegou, está aí do outro lado, sem esperança, sem acreditar mais. Eu não acredito mais. Como aquela mulher que a irmã Leni acabou de falar, a sunamita. Se a gente for olhar na ótica humana e fosse um de nós, a gente iríamos dizer que não suportaria, que não aguentava mais. Mas o Senhor, ele chegou com a sua esperança. Aleluia. E ele trouxe de volta tudo aquilo que foi perdido, tudo aquilo que ficou para trás. O Senhor, ele restituiu. Assim como Deus, ele restituiu na vida de Jó. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quantas às vezes a gente estamos arrodeados de tantas pessoas, tantos amigos. E muitas às vezes no meio daqueles amigos, alguns deles não acreditam mais na gente, não acreditam que vai acontecer, que Deus ele vai fazer, que Deus ele vai restituir. Aí Jesus ele chega, restitui, levanta, dá um banho com seu sangue. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E coloca em cadeira de honra. Assim como o Senhor, ele tem nos colocado e tem nos dado essa honra. Aleluia. Porque aonde nós chegamos, nós recebemos a honra e a honra ela vem do Senhor. E eu sou grato a Deus por tudo que o Senhor ele tem feito, pela família que o Senhor ele tem me dado, pelo meu casamento que o Senhor preparou, né? E ele me deu quando eu olhava e via ali naquela situação, né? Que não tinha mais esperança para mim e chegou um momento até de eu pedir a Deus para morrer, porque eu não acreditava mais que eu poderia me superar, né? Daquela situação, porque quando a pessoa ela não tem Cristo, ela não tem o Senhor, ela é acorrentada. Mas o Senhor, ele ainda quebra a corrente. O Senhor, ele ainda despedaça os ferrolhos de ferro, ele ainda quebra os grilhões, ele ainda liberta, aleluia, aqueles que estão na mão do adversário. Nessa madrugada eu quero dizer, né, que não desista, né? Marlene já foi usada aí por Deus, já recebemos muito, mas não desista, né? Porque quando a gente desiste, nós estamos jogando a nossa bênção fora. Quando a gente desiste, nós estamos sendo covardes. Aleluia.
mas nós não podemos desistir, ainda que esteja difícil, ainda que seja impossível, ainda que a gente não esteja vendo nada, mas tenham certeza que o Senhor, Ele está trabalhando. E foi assim que o Senhor, Ele fez na minha vida, né? Quando eu pensava que não tinha mais jeito para mim, que eu pedi a morte, porque Jó, ele estava ali, né? Desprezado pelos amigos, né? Jó, ele, olhando ao seu redor, ele não tinha mais o que fazer. Mas Jesus, ele chegou com a esperança para a vida de Jó. E ele devolveu a Jó em dobro tudo aquilo que Jó ele perdeu. E o Senhor, ele devolveu. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E ali foi cantado o hino da vitória. Porque é fácil, irmã Leni, a gente ter amigo quando a gente tem tudo. Quando a gente tem tudo, é bom a gente ter amigo. A gente sempre vai ter o amigo que abraça, o amigo que dá a palavra. Mas o Senhor até permite o vento para a gente conhecer verdadeiramente nossos amigos. E muitas às vezes não fica nenhum deles. Porque amigo de verdade, amigo que não deixa eu e você em momento algum, na noite escura, no vale, é Jesus. Esse amigo, tenha certeza, ele nunca vai deixar, nunca, em momento algum. Se o armário está seco, Jesus está lá, dizendo, eu sou o provedor. Se está faltando algo, Jesus diz, eu estou aqui, eu vou prover. Então, muitas às vezes, o vento, a tempestade, ela vem, ela sopra para nos mostrar verdadeiramente quem são nossos amigos. E assim foi na minha vida. Quando eu tinha condições financeiras, não era rica, mas tinha uma condições financeiras que comia, usava, viajava, e ali eu vivia rodeada de amigos, amigos que me abraçavam, amigos que diziam que era meu amigo, amigos que estavam na mesa farta, amigo para todas as horas com dinheiro, mas quando o vento soprou, não ficou nenhum. O verdadeiro amigo que ficou foi Jesus. Mas o Senhor, aleluia, Ele vai restituir tudo aquilo que ficou para trás. Eu creio em Jesus, eu creio. Ainda há esperança, aleluia. Às Eu vezes creio, alguém Deus. está com um filho nas drogas, acha que não tem mais jeito. Aí Jesus chega com a esperança. Às vezes alguém está com a enfermidade, aí Jesus chega com a esperança. Porque Jesus, ele restitui saúde, Jesus, ele restitui tudo aquilo que um dia nós perdemos. Jesus, ele restitui. E eu creio que nessa madrugada, que o nosso amanhecer será um amanhecer diferente na presença do Senhor. Eu acredito. Será um ano de 2024 diferente. É surpresa, viu? Deus é surpresa. A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Aleluia. Amém. E nós temos que crer, porque se eu e você não crer na nossa vitória, eu e você não vamos receber. Então nós temos que crer. Nós temos que crer a cada dia. E a irmã Giovanni está aqui de pé. Os amigos se foram, mas ela continua de pé na presença do Senhor. Aleluia. Amém, Jesus. E eu sou grata ao meu Deus por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele tem operado, pelos livramentos que Ele tem concedido, né? Sabemos que o inimigo ele não está satisfeito quando vê eu e você de joelho. Ele quer nos ver de cabeça baixa, triste, chorando, amargurado. Aleluia. Ana, ela tinha motivo. Aleluia. Ela tinha motivo, Ana, mas ela não
abriu a boca É dela. Não. verdade. Ela não abriu a boca dela nem para as afrontas, nem para as perseguições. Ela não abriu a boca dela para nada. Ela só fez a adorar, porque ela sabia que ia ser restituída. Aleluia. E o Senhor, aleluia, ele floresceu. Eu creio, Jesus. A árvore Amém, que Jesus. para muitos, né? Porque Penina pensava que não tinha mais jeito. O problema de Ana não tinha mais jeito. Aí Jesus Amém. chega, aí Jesus chega e restitui e dá a Samuel. E Ana se alegra. Aquilo que era tristeza foi transformado em alegria. Amém. Eu creio que nessa madrugada, quem está Amém. triste, quem está sem esperança, quem está aguardando, com certeza vai Eu receber. Porque creio. a receita Jesus já nessa deu, né? madrugada foi dada. Amém. Agora vamos encerrar, né? Porque a gente também não pode demorar muito. E amanhã de 9 horas também eu estou. Amém. Thaís vai ler o Salmo 20, certo, irmão? Vamos Amém. ler o Salmo 20 e vamos orar e agradecer a Deus tudo que Deus fez. Amém? Amém. O segredo é, o que você perdeu, Deus vai te dar de volta, viu? Amém. Vai ter assinatura, vai ter livramento, vai ter portas abertas. E outra coisa, quando receber a vitória, fale comigo num direct para você agradecer o que Deus fez na sua vida. Amém. Viu? Amém. Porque é tempo de restituição. Viu? E também é tempo de conserto. Glória a Viu? É tempo Deus. de conserto. Mas o que você está pedindo ao Senhor nessa madrugada, Deus vai lhe dar. Thaís, tu leu o Salmo 20. Abra aí, irmão, o Salmo 20 para a gente encerrar e agradecendo, porque aí muita gente está de dia e aqui está de noite. Thaís. Amém. Então, Salmo 20. O músico-chefe, Salmo de Davi. O Senhor te ouça no dia da dificuldade. O nome do Deus de Jacó te defenda. Envie-te socorro desde o santuário e te fortaleça fora de Sião. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite a tua oferta queimada, Selá. Conceda-te de acordo com o teu próprio coração e cumpra todo o teu conselho. Nós nos regozijaremos na tua salvação e no nome de nosso Deus fincaremos nossas bandeiras. Que o Senhor cumpra todas as suas Eu petições. creio. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. É verdade. Ele o ouvirá desde o seu santo céu com força salvadora à sua mão direita. Uns confiam em carruagens e outros Eita, em cavalos. Mas nós lembraremos do nome do Senhor nosso Deus. Eles são rebaixados e caídos, mas nós somos levantados e ficamos em pé. Salva, Senhor, que o Rei nos ouça quando chamarmos. Verdade. Glória a Deus. Jesus. O segredo é obedecer, ser ousado, ter equilíbrio, silenciar, procurar a pessoa certa, porque não é qualquer pessoa que você pode procurar. E aquilo que você tem para entregar, Deus entrega a você, que Deus você tem que pedir para Deus entrega para você de uma maneira quando você começa a cavar o poço. Então, persevere naquilo que o Senhor está dizendo aqui. Não confie em carros, não confie em casas, não confie em coisas, mas confie no Senhor. Amém. Então, desde já, nós agradecemos. Querido Deus, Pai bendito, obrigado, Amém, meu Deus, Jesus. por essa madrugada, por tudo que Senhor. tu fizeste. Deus, obrigado, tu és grande, Jesus. todo o povo que aqui ficaram, outro que já saíram, que vão trabalhar, ó Deus. Abençoe a irmã Giovana, dê vitória, seu esposo, dê vitória a Thaís, Senhor, ajude esta menina, Senhor, que é uma bênção nas tuas mãos. Obrigado, Senhor, por mais um dia de madrugada. Eita, um clamor da madrugada. Amém, Glória, acredite, Deus fará coisa nova na tua vida, no nome de Jesus. Que Deus Amém. abençoe a todos vocês, certo? E a mais tarde nós estamos no Momento com Deus às 9 horas. Amém. Amém? Amém.
Um beijo, Amém. fiquem na Deus, paz. Deus abençoe. abençoe. Amanhã eu tô Amém. pela manhã junto. Certo? Amanhã Thaís está junto. Certo? Se inscreva aí, gente, no meu canal no YouTube. Certo? Lá na minha bio está lá. Dê uma ajudinha a mim, viu? Dê uma forcinha aí. Thaís, manda aí Já esse me povo, inscrevi, Thaís. vou mandar tudo em todos os grupos, viu? Vou deixar lá Tudo. no meu perfil também. Pronto. Vou postar Deixe. no Que eu Stories. preciso, Amém. viu? Viu? Tanto lá no canal como também no Instagram. Amém. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Amém. Jesus. Glória. A mãe, irmã Silvânia. Amém. Pai do Amo. Senhor. Amém. Amém.